É muito fácil. Nós, quando estamos numa boa fase, agradecer a Deus por todas as coisas boas que vêm acontecido na nossa vida. É muito importante, obviamente, a gente sempre agradecer a Deus por todas as coisas. Mas quando a gente está vivendo uma fase boa da nossa vida, acaba sendo mais fácil, né? Porque tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Então a gente só vai lá, agradece meio que de qualquer jeito. E às vezes a gente entra num estado de conforto por estar tudo bem. Mas será que essa é a vontade de Deus? Será que é isso que Ele quer para nós? Fica comigo, então, até o final. Eu vou deixar aqui uma passagem maravilhosa para você fazer uma reflexão na sua vida sobre qual atitude que você deve tomar quando uma coisa ruim acontece na sua vida. Então hoje eu quero ler para você Tessalonicenses, capítulo 5, versículo... deixa eu ver aqui... Versículo 16. Então, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Vocês devem ter visto, né, aí na capa do vídeo, uma imagem, né, minha e o meu carro com a parte traseira batida, né? Então eu queria passar para vocês essa passagem que eu passei com o meu carro recentemente, para deixar claro como é que vocês devem agir numa situação que às vezes não favorece a você. Eu estava voltando para casa do meu trabalho, e um caminho que eu sempre faço, o caminho por onde eu passava todos os dias, mas aquele dia, de manhã indo para o trabalho, eu passei por esse caminho e ele estava muito movimentado, muito turbulento, que o pessoal estava mexendo na lógica dos semáforos e tal. E aí, na volta para casa, voltando, né, para casa, que eu faço o mesmo caminho para ir para voltar, a hora que eu tava entrando de novo na cidade, eu pensei, falei, nossa, será que não é melhor eu fazer outro caminho, né? Porque às vezes o pessoal vai estar mexendo na lógica dos semáforos ainda, aí vai estar muito trânsito, eu acabo cortando o caminho por algum outro lugar, acho que vai ficar melhor. Mas aí eu pensei, eu acho que eles já trabalharam o dia inteiro, eu vou por aqui mesmo. E justamente nesse dia bateram no meu carro, bateram na traseira do meu carro. Eu tava parado num cruzamento que tava meio engarrafado. Aí uma pessoa veio, colidiu contra o meu carro na traseira. No momento da colisão eu tava rezando dentro do carro, porque eu sempre, quando eu vou pro trabalho, quando eu volto rezando dentro do carro, né? Acho que as pessoas me veem na rua, acho que eu não bato bem da cabeça. E eu tava rezando e de repente veio a colisão, danificou bastante a parte traseira do carro, o banco do motorista chegou a quebrar em 4 lugares, né? Eu não me machuquei, os ocupantes do outro veículo também não se machucaram. E aí foi o procedimento padrão, né? A gente encostou o carro, eu encostei, a pessoa que bateu em mim encostou também. A gente conversou, ele se comprometeu a arcar, né, com os custos da manutenção do carro, né, do reparo todo ali. E eu tinha seguro também. Então eu peguei, no dia seguinte eu passei em algumas oficinas de funilaria, né, antes de falar qualquer coisa, né. E aí o reparo que o pessoal estava propondo em fazer no carro ultrapassava o valor da franquia. Então, pela lógica, não compensa você acionar o terceiro, né, para pagar, para fazer o reparo, sendo que você já tem o seguro e o reparo passa, né, do valor da franquia. Então, eu
eu comentei com a pessoa, falei, ó, eu vou acionar meu seguro, porque o valor da franquia, né, é mais barato do que fazer o reparo direto na oficina, né? E aí a pessoa concordou num primeiro momento, mas depois ela foi informada, eu também não sabia disso, que a seguradora depois ela vem e cobra, né, o valor do reparo da pessoa que colidiu no seu veículo, né? E ele não gostou, ficou indignado, né? Não ficou um clima bom entre a gente e ele acabou que ele não quis arcar, né? Com a franquia, com o reparo aí, né? Eu tive em 3 oficinas, né? E aí a terceira oficina que eu fui é uma oficina autorizada da minha seguradora. E a pessoa fez a avaliação, apesar, né, do estrago não ser tão severo. Ela falou, o carro seu vai dar perda total, porque a tampa é muito cara, né? A tampa original do carro é muito cara, a tampa traseira e tal. E aí a seguradora vai e te paga esse valor. Aí, num primeiro momento, eu fiquei feliz, porque eu falei, legal, eles vão dar PT, né? Às vezes, com esse dinheiro eu compro um carro mais novo, né? Só que aí eu parei e pensei, falei, poxa, a pessoa que bateu em mim vai ter que pagar 21 mil reais, né, para a seguradora, que é o valor de tabela do meu carro, e com esse valor eu também não vou conseguir comprar um outro carro sem entrar num financiamento, e infelizmente hoje eu não tenho condições de assumir um financiamento, porque eu já pago um financiamento do local onde eu moro com a minha esposa aqui. E aí eu entrei em contato com a seguradora, conversei com a minha corretora de seguros, tal, e expliquei a situação para ela e falei assim, se não teria como a seguradora assumir, né, uma responsabilidade de fazer um reparo na tampa traseira, porque dessa forma você barateia o custo, né, porque a tampa só amassou embaixo ali, não foi um dano tão severo, daria para recuperar. E aí, nesse contato, nessas reuniões aí, acabou que o pessoal da seguradora autorizou fazer o reparo da tampa. Então aí o carro não daria mais PT e ficaria um valor mais baixo. E eu fiquei feliz, porque eu falei assim, nossa, eu vou ficar com o carro, né? Não vou perder o carro. O menino vai ter que pagar um valor mais acessível. Só que devido a isso eu teria que pagar a franquia. Né, quando dá perda total, você não paga a franquia, né? O pessoal mata a pólice ali, te paga o valor e você não precisa pagar a franquia. Aí eu precisaria pagar a franquia para fazer o reparo. Aí eu entrei em contato de novo com a pessoa e expliquei a situação para ela, né? E ela só falou que não iria pagar, né? Mesmo assim, e eu precisaria pagar esse valor para o pessoal começar a fazer o reparo no carro, né? E mesmo assim ele falou que não pagaria o reparo, que não pagaria a franquia, né, para iniciar esse reparo, porque ele já ia ter que pagar a franquia depois junto com as custas do seguro. Eu fiquei bastante frustrado, não pelo dinheiro, mas sim por todo o esforço que eu fiz para tentar reduzir o custo do carro, para tentar ajudar uma pessoa que teoricamente me prejudicou, porque eu sou a vítima, eu não fiz absolutamente nada, eu só estava transitando com o carro e fui, né, vítima aí desse acidente. E isso me deixou bastante chateado no primeiro momento. Eu comecei a fazer várias reflexões sobre tudo aquilo que estava acontecendo, e também a minha corretora de seguros conversando comigo a todo momento ali. E ela, não, mas tenta conseguir uma filmagem, uma testemunha, alguma coisa, que daí a seguradora assume, né, a franquia, e aí ele paga e não sei o que tem. Aí eu parei, nesse momento ali, eu parei e falei assim, oh meu Deus, o que eu tô fazendo, né, da minha vida? Eu busco tanto a você, eu vou à missa, eu leio a Bíblia, eu frequento grupos de evangelização, tô sempre ali, né, ajudando, conversando, e agora que chega o momento que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tô querendo arrancar ali um dinheiro da pessoa,
tô querendo fazer uma coisa ali para tentar me eximir, né, de pagar um valor. E aí eu comecei a refletir. Eu falei assim, poxa, o que Jesus faria num momento desse, né? Jesus perdoaria 70 vezes 7, né? Como tá na Bíblia, perdoe 70 vezes se for necessário, 70 vezes 7. E foi o que eu fiz. Eu mandei uma mensagem para minha corretora de seguros e falei, olha, esse assunto já me desgastou demais. Eu acredito no seguinte, quando acontece uma coisa ruim com a gente, não é sobre a pessoa que te fez mal, é sobre você. Como que você vai reagir, né? Quando alguém te faz mal. Se alguém te der um tapa na cara, você vai dar outro tapa na cara. Se alguém te der uma facada, você vai dar outra facada. Se alguém te der um tiro, você vai dar outro tiro. Você vai baixar o seu nível para ficar no mesmo nível da pessoa que faz uma maldade com você? Ou você vai chegar nessa pessoa e falar, você está perdoado. Você pode recomeçar. Você tá machucada por dentro e por isso você tá machucando outras pessoas e eu tô curado, então eu vou te curar. Porque uma pessoa curada, ela cura. Uma pessoa machucada, ela machuca. Então eu falei assim pra ela, né, tudo isso que eu tô falando pra vocês eu mandei por mensagem pra ela. Eu acredito que ela se emocionou, né, pelo timbre da voz dela quando ela me respondeu por áudio. Porque ela contou que quando essas coisas acontecem, as pessoas tentam arrancar tudo, né, da pessoa que causou o estrago, ofende, xinga, e a minha intenção nunca foi essa. A minha intenção sempre foi resolver, mas eu queria resolver de forma justa, mas aí eu também lembrei que a justiça cabe a Deus. Então, com essa situação toda, eu fiquei no prejuízo, assumi um prejuízo, mas eu plantei uma semente boa, né, na qual eu acredito que ela vai crescer e ela vai dar bons frutos, porque eu fiz a vontade de Deus em cima de uma situação que tentou me destruir, que tentou me derrubar, e também em nenhum momento eu ofendi, em nenhum momento eu perdi a razão, em nenhum momento eu fiz nada de errado, não gritei, não fiz nada. Tô conversando igual tô conversando com vocês aqui agora. E é isso. Eu queria deixar essa mensagem para vocês, essa passagem que aconteceu comigo, porque amanhã, depois, pode ser que aconteça com você, você não saiba como agir em relação a isso, e pode ser que, infelizmente, você tome uma atitude errada e de lado certo da história você passa vilão, e não é isso que Deus tem para você. Deus tem coisas boas, Jesus te ama infinitamente e Ele quer te curar de todo o mal que fizeram com você até hoje. Então, se você chegou até aqui no vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, curte, compartilha, e eu vou deixar na descrição do vídeo aqui um link do Instagram onde são vendidos os terços mais abençoados da internet, cheia de graça. Curte, segue lá, compra um terço, ajuda a gente a evangelizar esse Brasil maravilhoso, tá joia? Um beijo, fiquem com Deus, a gente se vê no futuro.